Bater na cabeça, assim? Pode só. Don't stop, believe it. Olá! Eu não gosto de fazer abertura. Tudo bem? Vou dizer meu olá. Fala galera! Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vitor Lima. Rafael Esteves, sem piada com o meu nome, por favor. Esteve sempre aqui. E vamos gravar hoje sobre o filme Fratura, mais uma produção da Netflix, né? Esse vídeo não é um vídeo explicativo, porque eu acho que o filme não tem muito o que explicar. Não, é mais comentar mesmo. Não é uma mega produção, não é uma obra-prima, mas é um bom filme para se passar o tempo, né? Esse filme é dirigido pelo Brad Anderson, que é o mesmo diretor de O Operário, foi estrelado pelo Christian Bale. E aqui ele é mais um thriller psicológico. Não é um filme de ação, não é um filme de terror, é um thriller psicológico. É aquele tipo de filme que vai tentar te confundir o tempo inteiro. Pra quem já assistiu o Truque de Mestre, por exemplo, não é tão bom quanto, mas é a mesma pegada. Tem um plot twist não tão empolgante, mas ainda assim o miolo do filme é um bom filme pra se assistir, sim. Na trama, Ray, que é vivido por Sam Worthington. Eu não consigo falar a porra do nome dele. Sam Warrington. Não é Warrington, tem um TH, cara. Esse americano gosta dessas porra. Sua esposa Joanne e a filha Perry estão na estrada para o feriado de ação de graças. A pequena Perry então sofre um acidente, fratura o braço e eles precisam correr para o hospital mais próximo. Lá a mãe e a filha são levados a um outro andar onde deveriam fazer uma tomografia e não retornam. Começa então a busca de Ray para descobrir a verdade sobre o que acontece naquele hospital. E é aí que desanda tudo. A partir daqui vai ter spoiler, tá galera? Quem não viu o filme ainda, volta aqui depois para assistir ou continua assistindo aí. Logo de cara, acho que um dos erros dele nesse filme, se pode se dizer que é um erro ou não, dá pra sacar o ponto de virada do filme, né? Sim, tem uma cena que é bem característica desse tipo de filme, inclusive. Isso, que é quando a garotinha sofre um acidente, tem um lancezinho ali, recursos de edição que não eram para ser usados ali naquele momento, já deixam entender de que algo aconteceu ali. Não o que tinha acontecido, mas já... Ali eu falei... Onde estava o problema, né? Onde começou o problema. Exatamente, o ponto de partida, o ponto de virada do filme é aqui. Tem algumas situações que, como a gente comentou aqui antes, eu acho que poderiam ter sido resolvidos muito mais fáceis, mas se forem resolvidos não tem filme. Não teria filme. Não tem roteiro, né? Mas que eles vão te conduzindo de uma forma que você vai te levando naquele mistério, você vai criando um monte de coisa. Chega no final, é um final meio que... Bem meia boca. Assim. Vou dizer nem que é tão meia boca, acho que é meio óbvio, né? Então, é como se o filme fosse um arco, imagina um arco. Ele começa bem morno, aquela coisa bem... Pode até ser que você desista de assistir o filme assim nos primeiros minutos, depois ele cresce e no final ele cai de novo. O segundo ato do filme ele é bastante tenso, ele tem umas cenas que te prendem bem, tem um suspense bem legal. E ele faz o tempo todo você acreditar em alguma versão, depois começar a acreditar em outra, depois voltar para a versão anterior e você não sabe mais no que acreditar, e aí no final ele te entrega a resposta e acaba sendo uma resposta bastante óbvia, porque o filme ele te dá na verdade duas opções. Sim. Que é, ou aquele hospital faz tráfico de órgãos e Sim. Aí eles mataram a esposa e a filha dele, ou então ele matou a esposa, ou matou a filha e matou a esposa, ou matou sua filha, e tá tendo um devaneio completo ali. Sim. E o final do filme acaba sendo uma dessas opções, ele não parte para uma terceira que estava nas entrelinhas ali e você não percebeu. Exatamente. Que era o que eu esperava do final do filme, e não teve isso. Sim. Os gatilhos que fazem você... Claro, né? É para enganar mesmo o espectador. Mas que isso eu achei que foi um pouquinho forçado, que poderia ter sido colocado que não dessa forma que foi. Por exemplo, todo mundo com cara de suspeito o tempo todo. Desde o início. E logo de cara, quando ele entra com a esposa e com a filha, que ele tá no balcão, a recepcionista fala: chegou um aqui com 12 anos, que não com tal saúde, não sei o que. Então tu já fala: ih, vão tirar alguma coisa do cara.
não tem nada, aquilo ali acaba que cai por terra, não tem nada a ver, é só uma informação. Na hora que ele vai ver as câmeras, ele fala, as câmeras, aí um olha pro outro, tipo, meu Deus, ele sabe de alguma coisa. É o tempo todo assim, sabe? O comportamento das pessoas é um suspense exagerado, né? É uma coisa que quando você chega no final do filme e você sabe o que aconteceu, e você volta, você pensa, mas por que as pessoas agiam daquele jeito se não era nada disso? E aqueles policiais também do filme, né? Pô, cara, não tem atitude como todo filme, né? Policial sempre é um banana. Meu irmão, vamos lá onde o cara tá falando. Eles ficam tipo, senhor, não sei o que. Caraca, velho, leva o cara lá no lugar que ele tá falando com a esposa e acabou. Já vamos partir pros spoilers logo, né? A gente já falou desde o início que ia colocar. Assim, ele vê a mulher e a filha descendo pro último andar e ele fica o filme todo falando, vamos pro último andar, elas estão no último andar. Tipo assim, algo que teria sido resolvido se eles logo de cara falassem assim, tá bom, vamos no último andar pra você ver o que tem. E não vai, sabe? Tudo bem, vamos lá, não teria filme. Não precisava ficar naquela enrolação toda. Tanto que, assim, chegou um ponto do filme que, como quando você falou que ele levava pra um outro lado, eu achei que ele ia calhar de cair no desfecho do Ilha do Medo. Que tinha um mistério ali, que eles já sabiam de tudo que tinha acontecido, e que eles estavam fazendo aquilo, dando corda pra ele se enforcar, entendeu? Que é tipo Ilha do Medo, né? Quem viu o filme vai entender que na verdade tudo aquilo ali era um processo de tratamento pra não ter que fazer a lobotomia lá no Leonardo DiCaprio e acaba que não adianta de nada. Brinde, spoiler de outro filme dentro desse. É verdade. Mas isso aí todo mundo deve ter visto já. A gente até falou sobre no outro vídeo que a gente fez dos protagonistas que morrem, a gente fala sobre ele. Que quando ele não morre, ele se ferra. Leonardo DiCaprio, né? A atuação do Sam... Sam Worthington. Deixa que eu falo, Sam Worthington. Tá. Ele oscila entre a paranoia, a loucura e o desespero. E nesse ponto ele faz até muito bem o papel, apesar de ele parecer mais louco do que as outras coisas né? no outro filme. Então isso até entrega um pouco também o final enredo. Inclusive, sim, só dando um adendo sobre o Sam Worthington, ele é um dos caras que foi uma promessa pra Hollywood, né? E coitado, ele ainda não... Ele fez o Avatar, assim, até então a maior bilheteria de todos os tempos. E agora ele deu uma caída de novo, né? Assim, quase não tá fazendo filme, tá fazendo mais filme. Mas sabe o que vai acontecer com ele? Daqui a pouco ele vai entrar nessa de fazer filme conceitualzão. Sim. Porque todo mundo que não consegue mais papel de destaque começa a entrar nesses filmes cult aí pra continuar no mercado. Pra continuar no mercado, exatamente. Então vamos lá, partindo pro final do filme, depois de uma caçada de vai e volta e suspeitos, e chama fulano, chama ciclano, e bota a polícia no meio E aí quando ele chega, ele vê que realmente era um tráfico de órgãos, realmente, né? E tem um tiroteio, ele explode as coisas e consegue resgatar a mulher e a filha. Mas quando chega no carro, o que é? Era um homem que estava sendo operado, estava fazendo uma cirurgia, ele tirou o cara da mesa de cirurgia, jogou dentro do carro dele e foi embora com o sujeito. Imaginando, claro, que ele estava levando a esposa e a filha. A psicóloga do filme, ela dá umas pistas sobre o que acontece com ele ali. Se trata de um estado psicológico pós-traumático nele, que ele criou uma realidade alternativa em que a família dele não tinha morrido, nem a esposa, nem a filha. E a partir daí ele criou toda uma narrativa, aquela história na cabeça dele de que outras pessoas estavam fazendo mal porque ele não a família dele, porque ele não conseguia aceitar que ele mesmo tinha feito. O que foi? Daqui a pouco a gente não falou. Num ponto de virada que eu falei no início do filme, que é quando a garotinha ela tá perto de um canteiro de obras e ela acaba batendo a cabeça e morrendo. E nisso a esposa dele, que desde o início mostra que eles estavam com um casamento muito complicado, tendo muitas discussões e tal, ele dá um empurrão na esposa, espera ela cair e enfia a cabeça no vergalhão e morre ali. Tem outros filmes que tem a mesma pegada dessa suspense psicológico. Pode ser que crie realidade alternativa, ou então que o personagem tenha algum tipo de estado psicológico desse tipo, como Janela Secreta, com Johnny Depp. Tem A Casa dos Sonhos, com Daniel Craig, O Mistério das Duas Irmãs. E A Ilha do Medo, que a gente falou aqui. A Ilha do Medo também.
uma das hipóteses que a gente levantou durante todo o filme que ele fala muito da ex-esposa dele, então de que aquela família não era a família real dele, né? De que poderia ser a família morta, a família dele que morreu e tal, porque ele fala muito dela. Ele fica falando muito da ex-esposa. Eu cheguei a pensar que aquela ali era a ex-esposa que tinha morrido ou que ele tinha matado, enfim, e que a criança de repente nunca existiu, ou ele era uma projeção dele de como seria a vida se ele tivesse com a esposa, enfim. Sim. Eu acho até que eu teria gostado mais se fosse essa opção, porque Sim. ela não está explícita no filme. Não. Então, só mostra que ele deu algum problema com a ex-esposa dele porque ele tem problema com álcool. Com álcool, isso aí. Ele teve um problema, então, e não fala o que é, mas mostra-se que isso é uma mácula na vida dele que vem. Tanto que eu até achei que em algum momento isso ia vir à tona, sabe? Porque é bem. Toda hora isso respinga ali. Eu achei realmente que isso fosse. O final, o grande desfecho fosse esse. Assim, a polícia é bem competente, porque se eles vão no lugar do crime, ver sangue, ver um cara com ar de loucura falando que a esposa e a filha sumiram, eles não vão investigar. E mostra no final que a esposa e a mulher tá dentro do carro, né? Eles não olharam dentro do carro em nenhum momento. Pior que é. Entendeu? Assim, nem se deu o trabalho de enterrar, ela tá dentro do carro. Só ele botar a cara no carro e caraca, tá aqui, ó. Entendeu? Então é esses pontozinhos que no final fica muita ponta solta no filme, mas, como a gente falou, é um bom entretenimento, é um filme pra você criar teorias. A gente já quebrou todas falando aqui, então quem não viu o filme e viu o vídeo já não vai criar teoria nenhuma. Mas é isso, galera. Mas vai poder comentar o que achou aí. Exatamente. Pra quem gosta de desvendar mistério aí, eu acho que a próxima recomendação é Um Contratempo, que também está disponível no Netflix, um filmaço espanhol, vale a pena conferir. E segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, tem o meu Instagram, o Rafa não tem ainda, mas ele vai fazer, creio eu que até esse vídeo ir pro ar já tenha criado. O que você falou do outro, vou ficar na conversa. E segue a gente lá nas redes sociais, vamos ajudar esse canal que a gente está voltando ainda, tá meio engessado, mas vai andar. Mande suas opiniões aí.